Bom dia, amados irmãos. Bom que você veio, bom que você escolheu a melhor parte. Certamente teria tantas outras razões para não estar aqui. Dormir até mais tarde, ficar um pouco mais em casa, às vezes depois de uma semana de trabalho, às vezes chega na manhã de folga, às vezes temos esse desejo de querer deixar o corpo descansar um pouco mais. Mas que bom que você escolheu estar na casa do Senhor. Porque estar na casa do Senhor tem um diferencial muito grande. É dar prioridade ao reino de Deus. E que você possa nessa manhã abrir o seu coração para receber de Deus aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Você não veio aqui por um acaso, mas o Senhor te despertou a estar aqui nesse lugar para compartilhar e louvar a Deus, o Deus da nossa salvação. Amém? Vamos orar, para a gente então dar início mais este culto, né? Que não seja apenas um culto, mas seja algo maior, um culto de adoração verdadeiramente. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, queremos primeiramente agradecer a Ti, Deus, por mais esta oportunidade, porque estar na Tua casa, Senhor Deus, é algo grandioso para a nossa vida, porque entendemos que o Senhor tem trabalhado em nossa vida, o Senhor tem nos sustentado, e nesta manhã, ó Deus, podemos estar presente para compartilhar com os nossos irmãos, para estar unidos em louvor, em adoração ao Senhor. Portanto, ó Deus, eu peço a Ti, Deus, por cada um dos ouvintes da Tua palavra nesta manhã, que possa, ó Pai, ter seus corações preenchidos pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, abençoa assim também, Deus, aqueles que ainda virão, porque juntamente possamos Te louvar e bendizer o Teu santo nome. Aleluia. Amados, vamos abrir nossas Bíblias aí no Salmo 16. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Esse salmo, um salmo de Davi, fala assim, o Santo de Deus, como título, né? Isso em outras versões pode ter uma variação, mas diz assim a palavra do Senhor: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas nos lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo ao Senhor, que me escolha, pois até durante a noite, no versículo 7, bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estado Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Esse é o diferencial daqueles que têm o Senhor como o seu Deus, o Deus que nos protege em todo o tempo. E aqui o Davi diz assim, nesse salmo ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Quando nós nos refugiamos em Deus,
nós temos essa certeza, essa convicção da proteção de Deus. E que nós possamos ter a nossa vida pautada sempre na palavra de Deus. Que não sejam as coisas impostas pelo mundo, ou pela mídia aí, apresentando tantas coisas, mas que nós possamos ter a palavra de Deus como direcionamento para a nossa vida. Amém? Vamos agora louvar ao Senhor, com cânticos, com palmas, que você possa abrir seu coração e louvar a Deus com toda a sua alma. Não, Senhor Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim, Senhor, porque a forma de agradecermos ao Senhor também é servindo a Ele, pedindo a Ele que façamos que nós mudamos. Criar um coração puro, criar um coração que serve ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Segundo o coração de Deus, quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja o seu nome, Deus. Tu és santo, Pai, maravilhoso, meu Pai. Oh, Senhor, dai-me um coração igual ao teu, Senhor. Dai-me um coração, meu Pai, para servir o Senhor, meu Deus, em espírito e em verdade, Pai. Oh, meu Deus, venha, meu Pai, sobre nós, meu Pai. Guia-nos, meu Deus, nas suas veredas, meu Deus, de justiça, Pai. Oh, Deus, se tu olhares para dentro de nós, nada vai ver de bom, meu Deus, porque nós somos pecadores, meu Deus, nós somos falhos, Pai. Oh, Deus, mas o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus, nos purifica, meu Pai, nos cobre, meu Deus. Vamos louvar a Deus, oh Senhor. Oh Senhor, se tu olhares para dentro de nós, tenha misericórdia de nós, meu Deus.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Toda honra e toda glória sejam dados a ti, Senhor. Que possamos a cada dia, Senhor, pedir, Senhor, e praticar, Senhor, a tua palavra, Senhor, para que os nossos corações sejam igual ao seu, ó Pai. Para que possamos ser, Senhor, como a tua face, Senhor, resplandecer, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Deus. Entregamos esse período de louvor em tuas mãos. Que tudo que acontecer nesta manhã, aqui neste lugar, seja para a honra e glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Nós vamos continuar louvando a Deus.
só com a nossa fonte de renda, com as primícias da nossa fonte de renda. A palavra do Senhor diz: trazei todo dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Casa do tesouro onde nós congregamos. E o Senhor, então, quando ele diz trazei a casa do Senhor, para que haja a manutenção da casa do Senhor, para que a palavra do Senhor continue sendo divulgada, para que tenhamos um local apropriado, bem cuidado. Então, os seus dízimos, a sua oferta, tem um destino. E que nessa manhã você possa vir aqui à frente e trazer o seu dízimo, a sua oferta, colocar aqui no gasofilácio, como uma forma de louvor a Deus. Entregar o nosso dízimo e oferta nunca pode ser algo que traga preocupações alguma, mas que seja feito com um coração desprendido, um coração aberto, com o intuito de louvar a Deus. Esta é uma forma também de louvar o nosso Deus. Então, se você tiver seu envelope preenchido, né, temos aí nos bancos os envelopes, se você quiser pode trazer aqui à frente, colocar no gasofilácio, Amanda. Então vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos, que tem chegado à Tua casa, ó Deus, com alegria, Senhor, não como com algo imposto, como algo que traz preocupação alguma, mas sim com o desprendimento total do seu coração, para entregar ao Senhor aquilo que é devido. Ó Deus, eu peço a Ti, Senhor Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa, Deus, suprir todas as necessidades, abençoando e derramando bênçãos sem medidas. Assim, ó Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelos Teus feitos, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor pastor. Amém. Bom dia, amados irmãos. Bom é poder estar aqui. Os adolescentes também já ofertaram, vão descer com Tadeu. Mas Tadeu, onde você está aí, fique de pé, deixa eu orar por você. O irmão vai estar submetendo uma cirurgia essa semana. Então vamos orar. Amado e poderoso Deus, nós estendemos as nossas mãos para a vida do nosso irmão, para que o Senhor seja com ele, ó Deus, em meio a esse procedimento, abençoando ali a mão dos médicos, toda a equipe, o local, para que, ó Deus, todo o procedimento ocorra da melhor forma possível. Tome o seu coração, a sua mente, a fim de que ele descanse em Ti, e sabendo que Deus, Ele usa de diversas formas e maneira para tratar conosco, e que assim Ele sinta-se cuidado, e que, ó Pai, possamos, ó Pai, logo ao término de todo o procedimento, ter as boas notícias, porque nós confiamos em Ti, e oramos e entregamos todo esse procedimento, e a vida do Teu servo nas Suas mãos, crendo no Teu poder e na Tua graça. Desde já agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu filho. Os adolescentes podem acompanhar. Glória a Deus. Na última quinta-feira, né? Alguns dias atrás, já conseguimos, né, restaurar ali o toldo que dá acesso, né, aos banheiros, aqui na lateral, na saída da lateral. Aí eu passei lá em casa, peguei meu pai para a gente vir aqui dar uma ajuda. O pastor Irã, que estava restaurando juntamente com um funcionário. O toldo ele não é pesado, mas por precaução, tanto a parte de vidro aqui embaixo, para não quebrar, não arranhar. Então, eles precisavam de levantar lá embaixo e ter dois que pegassem aqui em cima para a gente encaixar. Eu, um pouco afoito, correndo, quando vi um vaso de planta ali na frente, ele não é tão pesado, mas tem que pegar com cuidado. Na segunda-feira eu já tinha feito esse movimento tranquilo, mas de forma correta, né? Mas apressado a gente não pensa.
e fui imprudente ao abaixei de qualquer maneira, e depois já comecei a sentir a dor. E ao elevar ali o todo junto com os irmãos, aí piorou um pouquinho. Cheguei a tomar algo analgésico na sexta, ontem também não adiantou muito não, tanto na quinta quanto na sexta. Mas conversando com a fisioterapeuta, onde eu faço pilates, ela me orientou em alguns exercícios de respiração, foi o que melhorou. Tive uma noite tranquila, por precaução, porque assim, eu não sei a questão do ficar em pé. Então, por isso, o primeiro momento do culto, fiquei ali sentado, os irmãos iniciando, devo fazer isso também logo mais, espero, logo mais, depois de um período aqui em pé à frente, que é a posição que mais me incomoda. Sentado não me incomoda, deitado também não, mas em pé, de acordo com o que a gente fica, pesa um pouco, principalmente o lado esquerdo, aí começa a sentir um desconforto. No momento não estou com dor, graças a Deus, mas eu não sei como vai ser até logo mais. Mas, embora já esteja com a mensagem toda preparada, mas já deixei o diácono José Ronaldo aí sobre aviso, de stand-by, precisando, sei que ele vai estar pronto aí para trazer a palavra. O meu desejo é de estar logo mais aqui pregando, mas uma coisa de cada vez. Então, por precaução, eu fiquei ali o período do louvor, os anúncios aí, as ofertas, sentado, mas agora, dando continuidade à nossa nova exposição, na semana passada nós iniciamos apenas como uma leitura, o Lectio Divino, quase um Lectio Divino, que o Lectio Divino é você fazer uma leitura orada, quando você separa um livro, você lê, aí depois você dedica um tempo de meditação, meditando naquilo que foi ali lido, solta algumas palavras que você separe um momento de oração e, por fim, de uma contemplação. Isso é uma prática do século XIV, dentro da igreja, alguns líderes que faziam. Então, nós fizemos toda uma leitura para entendermos de uma forma assim direta o que está dizendo a carta. E falei um pouco mais do autor da carta, de João. Mas hoje vamos entrar, propriamente dito, em cada etapa dessa exposição, desses 5 capítulos de 1 João, e depois as outras 2 cartas, tá bom? Mas eu convido os amados a abrirem a sua Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo de número 1. Aquele que não esteve aqui na semana passada, já está disponível, tanto no Facebook quanto no YouTube, a mensagem de introdução. Mesmo não dividindo em classe, nós estamos mantendo o perfil de uma escola dominical, com estudo, com a exposição da palavra de Deus. Assim como já estudamos as epístolas de Pedro, a epístola de Judas, que é um único capítulo, na ocasião até o irmão Lucas que trouxe a exposição, e agora nós vamos caminhar juntamente com João, aquilo que ele escreveu para algumas igrejas. Eu penso que são para todas as igrejas, inclusive a nossa, a minha e a sua. Primeira epístola de João, capítulo 1, eu vou ler apenas do verso 1 até o versículo de número 4. Amém? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos
para que a nossa alegria seja completa. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, nesta comunhão, reunidos com o mesmo propósito. Primeiramente, adoramos a Ti com cânticos, louvando, servimos a Ti com as nossas finanças, temos já orado uns pelos outros, de acordo com as necessidades, e agora pedimos ao Santo Espírito, para que ilumine a nossa mente, o nosso coração, nos dando entendimento acerca do poder, da importância da Tua palavra, para nos mantermos firmes contra as ciladas do diabo e estarmos preparados diante das adversidades da vida. Seja comigo, ó Deus, dê-me condição, não apenas física, mas também, ó Pai, na transmissão dessa palavra, desse estudo, e que os irmãos que aqui se encontram também assim possam receber e serem edificados, porque esse é o propósito da Tua palavra, ajudar a nossa construção espiritual. Esse é o sentido de edificar, que sejamos construídos com base, com fundamento na Tua palavra. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Então, na semana passada, nós fizemos uma leitura completa dos 5 capítulos dessa primeira carta e demos ênfase ao autor, que embora, como alguns estudiosos dizem, ela é desprovida de remetente e destinatário, diferente das cartas paulinas, onde Paulo assume ali que foi ele que escreveu, eu, Paulo, escrevo, seja as cartas para a igreja de Gálatas, Romanos, Filipenses, Colossenses, ou as cartas pastorais para Timóteo, Tito, melhor dizendo, ele então diz quem está escrevendo e a quem direcionou, ao destinatário. Quem foi o destinatário? Se foram igrejas ou se foram pessoas, como o caso de Timóteo, Tito, e uma carta muito pessoal para Filemão. Diferente, nós vimos aqui em toda a leitura na semana passada que em momento algum vimos o nome de João ou a quem ele destinou, quem foi o destinatário dessa carta. Porém, quase que uma consciência completa, um consenso geral entre os estudiosos, que foi João o autor, por causa das evidências internas, ou seja, o vocabulário. João aqui é aquele que era o apóstolo, um dos 12, que também escreveu o 4º evangelho, João, só recapitulando o que falamos um pouco na semana passada, e o mesmo que escreveu na ilha de Patmos, o livro do Apocalipse, a escatologia. Então, quando você compara o 4º evangelho, o evangelho de João, com as cartas, e principalmente com essa primeira carta, você vai ver o vocabulário, o estilo, o pensamento, há uma semelhança muito grande. Então, há evidências internas e externas. As externas foram aqueles que nós chamamos como os pais da igreja, que viveram próximo. João foi o último apóstolo a morrer, que morreu de morte natural, diferente dos outros que foram decapitados, como, por exemplo, o seu irmão Tiago, que foi o primeiro a ser decapitado. Diferente dos outros que passaram por um martírio, João morreu de morte natural, foi o último a morrer, já findando o 1º século ali, que chamamos depois de Cristo, por volta de 98 anos depois de Cristo. E alguns que são conhecidos como o pai da igreja, que sucederam e deram continuidade, alguns líderes, alguns bispos, como por exemplo Irineu, como Policarpo, Papias. Papias teve contato direto com João e denominou ele como uma voz constante, que embora na sua velhice, ele escrevia de forma fluente, com um entendimento, com uma sabedoria que edificou. Então, essas são as provas externas. Papias teve contato com João. Foram homens que já começam a se destacar historicamente no 2º século, depois, então, de Cristo.
Então vimos quem era o autor, vimos a sua origem, filho de Zebedeu, de Salomé, irmão de Tiago, um dos 12, também fez parte daquele grupo mais próximo, mais íntimo de Jesus, os 3, João, seu irmão Tiago e Pedro. Presenciou alguns momentos que os outros não presenciaram, como a ressurreição da filha de Jairo, como o episódio no monte onde Jesus foi transfigurado, também o episódio do Getsêmani, onde ali foi advertido Pedro, ele e Tiago, porque enquanto Jesus orava, estava ali em agonia, o seu suor como gotas de sangue, e eles sequer ficavam 1 hora vigiando, não era nem orando, vigiando com ele. Mas João, que foi e é conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo amado, aquele que teve o privilégio de inclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, nós vimos na semana passada que esse João, assim como todos nós, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, todos pecaram. Então todos são pecadores. João também foi transformado. A sua vivência, a sua vida com Jesus o transformou. João não era esse homem cheio de amor, pelo contrário, ganhou até um apelido, ele e o irmão, como filhos do trovão. O próprio Senhor Jesus Cristo colocou esse apelido, da palavra transliterada do aramaico, Boanerges, significa filhos do trovão. Certa vez eles chegaram e falaram assim: se o senhor quiser, a gente manda, se é que eles podiam mandar, mandamos cair fogo do céu para consumir esse homem, porque rejeitou hospedar, falando sobre os samaritanos. Jesus, para chegar a Jerusalém, passou por um outro caminho, tinha que ali entrar numa aldeia de samaritanos, e aqueles não receberam. Então essa foi a proposta de João e seu irmão: se quiser a gente manda cair fogo do céu para consumir essa gente. Depois proibiu um outro de falar do evangelho, de orar por pessoas que estavam sendo libertas, expulso demônios dessas pessoas, e eles impediu aqueles homens só porque eles não eram um dos 12, não estava com ele. Então a sua personalidade forte, por isso era esse apelido, filho do trovão, ou seja, não era alguém assim tão amável, amoroso, mas foi transformado pelo poder de Deus. Não era um ser tão humilde, ali apoiado pela sua mãe Salomé, certa vez disseram ousadamente, próximo dos outros discípulos a Jesus: quando estiver no céu, reserva lá um lugar para a gente, um na sua direita, outro na esquerda. Então, não eram nada humildes, mas foram transformados. Então, nós falamos um pouco sobre o autor, e foi o único que não abandonou Jesus no momento da crucificação. Esteve acompanhando o julgamento, esteve aos pés da cruz, e ali então Jesus deixou uma incumbência para ele, quando numa palavra de cuidado, das 7 palavras da cruz, uma foi de cuidado com a mãe. Jesus disse: filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho, e deixou exatamente sobre a responsabilidade de João estar cuidando de Maria, e assim ele fez até a sua morte. João assumiu um papel importante dentro da igreja, escreveu o evangelho, e é o autor dessa carta, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o que João queria dizer, qual o assunto, o que ele trata aqui. Nós vimos, ao ler logo o primeiro versículo, que João, ele não se detém a detalhes, como eu disse, de remetente, de destinatário, ele vai direto ao assunto, ele vai direto ao foco. O seu propósito é apresentar Jesus, a manifestação suprema do Deus entre os homens. E a sua intimidade com os leitores era tão grande, por isso que ele nem fez questão de dizer para quem estava direcionando, a sua intimidade, o seu trato, de uma forma tão caridosa, ao ponto de algumas vezes utilizar expressões: amados, irmãos. O capítulo 2, nós lemos na semana passada, nós vimos que por diversas vezes ele trata esses leitores como filhinhos. Então João está ali muito mais do que um apóstolo, do que um presbítero. Ele se apresenta, a sua forma de dirigir-se ao público que ele escreveu é como um pai
que pega a criança pela mão, conduzindo, protegendo, guiando, livrando ela de todo mal. Então João, ele conduz a igreja, os seus leitores, como um pai pega uma criança pela mão, e ele conduz para longe das perigosas e falsas doutrinas, a fim de que a igreja possa andar na luz. Provavelmente, os falsos mestres, os falsos ensinamentos, se refere ao gnosticismo. Então, é uma mistura da cultura grega, principalmente no que diz respeito à filosofia grega, com um pouco também do judaísmo, mas mais a questão da filosofia grega, onde entendiam que a matéria era completamente má, e só apenas o espírito bom. E nós vamos ver aqui na mensagem de João, que ele vai refutando. João, como eu disse, ele não está preocupado, em fazer até mesmo aquelas saudações. Amados, queridos, vos escrevo. Nós vimos aqui ele indo direto ao ponto. Porque a ideia dele é o escrever, é fazer ali a apologética, a defesa da fé, refutando todos os falsos ensinamentos daqueles que foram uma destruição para a igreja, ou seja, uma pedra no sapato, para a gente entender o linguajar mais atual, incomodando a igreja de Cristo, com esses falsos ensinamentos, no primeiro, segundo e terceiro século, que foi o gnosticismo. Assim como Paulo teve que combater o judaísmo, onde aqueles que seguiam apenas o Antigo Testamento, que se apoiavam apenas na antiga aliança, dos rituais, de animais sacrificados, de certas vestimentas, certas posturas, Paulo teve que lutar fortemente contra esses, falando de uma nova aliança. Filho de Abraão são aqueles que são circuncidados no coração. A mensagem de João é para combater, assim como Pedro fez, assim como Judas fez, conclamando a igreja a combater o combate da fé contra esses falsos mestres. E não é diferente nos nossos dias. Precisamos conhecer a palavra, ter o entendimento, para não sermos enganados pelas falsas doutrinas. Então João, como quem pega pela mão, conduz a igreja, livrando ela dos falsos mestres e conduzindo até a luz. Ele então assim refuta o falso ensinamento do gnosticismo. E ele então aponta para Cristo, mostrando quem ele é, quem é Jesus. Lutero, acerca dessa primeira expressão aqui de João, no primeiro versículo, Martim Lutero escreveu: onde está o Filho de Deus, ali está o Cristo. Onde está o Cristo, ali está o Pai. Fite os seus olhos em Cristo. Muito mais do que uma epístola, a carta de João, ela é um tratado teológico, é uma exegese, como eu disse, é uma apologética, uma defesa da fé, para que aqueles irmãos que receberam, como eu disse na semana passada, muito mais do que as igrejas da Ásia Menor, provavelmente ele escreveu quando estava em Éfeso, é uma carta para nós, para crente. Se ele escreveu o Evangelho de João, a fim de que aqueles que não tinham conhecimento, pudessem, através dos sinais, crerem que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, ele escreve a carta com o propósito de fazer com que aqueles que já creram em Cristo Jesus tenham plena certeza da sua salvação. Esse é o objetivo. E o primeiro parágrafo aqui, o tema central é quem? Jesus, o verbo da vida. João abre a sua carta falando sobre Jesus. Quem é Jesus? E ao ensinar, ele não apenas faz como quem está ali apenas informando, passando uma informação. Ele faz como quem está ajudando a igreja a se prevenir contra os falsos ensinamentos. Ele abre o versículo 1, vamos lá acompanhando, dizendo: o que era desde o princípio. Ele abre a carta dizendo exatamente isso, o que era desde o princípio. Esse o que, essa expressão aqui, ela é muito importante.
Ele poderia começar, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele diz o quê? Que é muito mais amplo do que quem. Não estava ali para dizer quem era. Ah, o filho do carpinteiro José, o filho de Maria. Mas, ao falar o quê? Essa expressão refere-se à proclamação do Evangelho, que se concentra na pessoa, na palavra de Cristo, na obra que ele realizou. Portanto, ele diz de algo muito mais amplo. Ele fala do ministério de Cristo, quando ele diz o quê? E o que era o quê? Desde o princípio. Aqui João está afirmando a pré-existência do verbo de Deus. O que é isso, pastor? Ele já existia. A palavra no grego, arque, para princípio, pode significar fonte e origem. E também poder e autoridade. Quando João escreve dizendo que o que era desde o princípio, ele está afirmando que Jesus, ele é tanto Criador, lembrando que no Evangelho, no capítulo 1, se você tiver caneta, anota, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez, porque ele estava desde o princípio. Então, falando da sua pré-existência, Jesus é tanto Criador, como governador, como autoridade, que tem o domínio sobre todas as coisas. Tanto que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 20 ao 22, ele vai dizendo que aquele que foi ressuscitado entre os mortos, está à direita, acima de todas as coisas, de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, pois ele é o cabeça da igreja. Então, falar que ele é desde o princípio, está dizendo sobre a sua pré-existência. Ele é tanto Criador, como aquele que governa sobre todas as coisas. Ao apresentar Jesus, João recua ao princípio e diz que Jesus não apenas estava no princípio, ele é o princípio. Ele não começou a existir desde o princípio. E preste bem atenção nessas afirmações, que ela é de grande importância. Tanto foi para a igreja naqueles dias, para os leitores dessa carta, como para nós, porque ainda hoje há alguns ensinamentos, né, que é contrário ao que João está dizendo, mas João fala da verdade. Então, quando ele diz que Jesus, ele era desde o princípio, ele não começou a existir, ele é o princípio de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é o Criador, como nós vimos em João 1:3. Ele não teve origem, ele é a origem de todas as coisas. Ele não passou a existir, ele é pré-existente. Lá no capítulo 1 do Evangelho, versículo 1 diz: e o princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? O verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Ele não é a emanação, o exalar, um odor, um cheiro divino, como queriam os gnósticos. Ele não é, preste atenção nisso, um ser criado antes da criação de todas as coisas, como ensinou aquele que deu início ao que chamamos de arianismo, no século IV, Áureo de Alexandria. Então ele dizia que ele foi criado antes de todas as coisas. Não, ele não é um ser criado antes da criação de todas as coisas, como ensinou Ário, como também ensina em nossos dias o Testemunha de Jeová. Por isso, Testemunha de Jeová é uma seita, porque os seus ensinamentos são hereges, e eles não atribuem a Jesus completamente como ser divino, como Criador, como ser superior a todas as coisas. Então, assim como Ário de Alexandria ensinou no IV século, hoje os Testemunhas de Jeová ensinam a mesma coisa. Então eu reitero, ele não é um ser criado antes da criação de todas as coisas.
Ele não é apenas um profeta, como ensina o islamismo. Ele é Deus, eternamente coigual, coeterno e também consubstancial com o Pai. Ele é igual ao Pai. Jesus, ele é eterno. É a mesma substância, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o que João diz aqui, o verbo da vida. Qual a importância, amados irmãos, para o nosso entendimento e dar ênfase a essas afirmações, aquilo que João está dizendo? Porque quando fala do princípio, também fala dos seus ensinamentos, dizendo para a igreja, vocês não precisam de outro ensinamento. O que vocês receberam, John Marcato, ele fala também sobre isso. O que receberam desde o princípio é o que permanece, é o que é suficiente para a nossa vida cristã. Com isso eu digo que não é preciso uma nova revelação de Jesus, um novo ensinamento. Não é preciso atualizar o evangelho, como muitos pastores hoje renomados têm falado. Eu digo renomado porque estão na mídia, estão nos canais do YouTube, em evidência para todos aí que querem ter acesso. Não, ao ouvir isso, desligue, troque o canal, saia da rede social, dizendo que o evangelho precisa de ser atualizado. O evangelho não precisa de ser atualizado. Não há necessidade de uma nova revelação, de qualquer acréscimo de modismo mundano atual ou filosofia. Ele é desde o princípio, ele é eterno, e a sua palavra é o suficiente. Quando fala o que é, diz respeito não apenas à pessoa, mas à sua obra. O evangelho da salvação, não precisamos de uma nova revelação. Aquele que era, é o que é e o que há de ser, ele é Deus, como nós vimos aqui, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim de toda a criação, pois tudo foi criado nele, por ele e para ele. A ele toda a honra, a ele toda a glória. Só que a grande questão aqui de João, ao escrever e ser enfático, ele também fala da sua humanidade, porque era o grande ponto na ocasião em que os adeptos ao gnosticismo colocavam. Eles até aceitavam em parte a divindade de Cristo, mas não a sua humanidade. Então, João, ele fala de Jesus como aquele que era, a sua pré-existência. Mas João também fala aqui em segundo lugar, a humanidade do verbo. Ele diz no restante do versículo, o que era desde o princípio, e vem vírgula, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O verbo de Deus pré-existente se fez carne e habitou entre nós. João usa aqui os 3 sentidos mais nobres: a audição, a visão e o tato, no que se diz respeito para você conhecer algo. Você consegue conhecer. Essa semana eu estava fazendo uma compra no mercado e encontrei um irmão, essa questão de máscara, Às vezes vocês que estão aqui, dificilmente, a não ser que mudar o cabelo, alguma coisa assim, eu não vou conhecer. Provavelmente vou te conhecer se eu encontrá-lo, Porque o olhar já conheço há bastante tempo. Mas esse irmão, ele foi membro da nossa igreja em Paracambi há muito tempo, bem lá no início, desde a época da Barreira. Hoje ele não se encontra mais na nossa igreja, mas é um irmão em Cristo. E a gente criou também ali uma certa amizade. Saímos para orarmos juntos, às vezes nos juntávamos para subir ao monte, para orar. E nós nos encontramos no mercado. E a princípio eu passei por ele, eu já tinha visto, eu o reconheci, mas ele não me reconheceu. Quando eu o chamei, falei com ele, aí ele logo falou, pastor Alain, porque ele lembrou da minha voz. Então a capacidade de ouvir e lembrar. Então a audição, ela permite também essa questão de conhecer. A visão, o primeiro, talvez um dos mais importantes. Mas quando não se tem a visão, aflora outros sentimentos.
e alguns conseguem conhecer, talvez através da audição, ou até mesmo no tocar. Então aqui João, ele até assim um pouco redundante. Vimos com os nossos próprios olhos, apalpamos com as nossas mãos. Quem apalpa está apalpando, né, com as mãos. Ele usa esse linguajar até um pouco redundante, mas para dizer, nós somos testemunha de quem era Jesus. Ele não é uma emanação divina, um odor, uma fragrância divina, como diz os gnósticos. Ele não é uma espécie de fantasma, mas uma pessoa real, com um corpo físico. Aliás, até mesmo depois da ressurreição, quando Jesus apareceu aos discípulos, você leia depois em casa, Lucas 24, versículo 39, nós vamos ver Jesus dizendo aos seus discípulos, vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, toque em mim, veja, eu tenho carne, eu tenho osso, o espírito não tem isso. Então ele estava ali mesmo depois de ressurreto, apresentando como um corpo glorificado, sim, mas como um corpo, mostrando a sua humanidade. Por isso, amados, é interessante, é encantadora a palavra de Deus. Quando você vê as profecias, aquilo que aqueles homens usados, inspirados por Deus, profetizaram acerca de Jesus e de detalhes riquíssimos. Porque a maioria das vezes, quando nós vamos participar da ceia, eu leio aqui Isaías 53. Porque Isaías profetizou aquilo dali há quase 800 anos, amados, 8 séculos antes de Jesus. E ele dá detalhes riquíssimos. Quando ele diz, não havia beleza nem formosura, o rosto de Jesus ficou totalmente desfigurado. Arrancaram a sua barba, colocaram uma coroa de espinho. Então ele vai falando de detalhes riquíssimos. Ele fala que teve entre malfeitores, mas depois, quando foi sepultado, foi pelo rico a detalhes. O Salmo de número 34, versículo de número 20, está dizendo lá, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Todos aqueles que eram mortos, crucificados, para retirar e sepultar, eles tinham o hábito de quebrar os ossos. Quebravam, porque ficavam um bom tempo lá e enrijeciam. Aí eles faziam o quê? Quebravam. Assim foram feitos com os 2 ladrões, menos com Jesus. Isso para se cumprir a palavra. Quando você vai ler o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 36, vai dizer assim, aconteceu para se cumprir as Escrituras, nenhum dos seus ossos foram quebrados. O Salmo 34, versículo 20, está fazendo essa profecia, se trata ali de Jesus. Então assim, é encantador, quando você começa a ver esses detalhes escritos há 800, 1000 anos antes, e você vê se cumprindo com detalhe, isso fortalece a nossa fé. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Eu creio, porque a palavra de Deus, ela me traz essa informação. Então Jesus, mesmo depois de ressurreto, para mostrar que quem estava ali não era um espírito, mas era o próprio Jesus que foi encarnado, o Deus pré-existente que foi encarnado, ele disse, vocês podem me tocar. Numa outra ocasião, um outro texto, ele diz, me dei algo para comer. Então o espírito não come comida, ele comeu, ele permitiu os discípulos de tocarem. Então João diz aqui, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, nós somos uma testemunha de que Jesus, ele veio em carne, ele esteve entre nós, sem deixar de ser Deus, tornou-se homem. Portanto, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Não 50% Deus e 50% homem. Ele era 100% Deus, divino, criador. Tudo que fez, ele fez. A sua pré-existência, mas ele também veio, assumiu a forma de homem, como Paulo escreve aos Filipenses, e serviu até a morte de cruz. A sua encarnação não foi apenas aparente, ele foi concebido, obra do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria.
Jesus foi envolto quanto criança no manto, né? A gente tem aqui na igreja acho que 5 irmãs aí que estão grávidas. Tem alguma hoje presente aqui? Das grávidas? Não? Então nós temos aí várias. Daqui um dia você vai ver aqui o pastor apresentando o bebezinho. Jesus, como um bebê, foi levado por Maria e José. Lucas registra isso. No capítulo 2, quando ele chega no templo, lá estava Simeão, feliz da vida. Quando ele olha aquela criança, pelo Espírito lhe é revelado. E ele então diz, agora eu posso morrer, descansar em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Ele identificou naquela criança, naquele bebê que ali estava, o próprio Deus. Ele disse, eu vi a minha salvação. Então, ele foi concebido, obra do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria, ele cresceu quanto criança, aos 12 anos estava no templo. E os mestres ficaram encantados na ocasião em que seus pais o esqueceram. Porque eles iam em romaria para Jerusalém, na época da Páscoa, e depois voltavam para as suas aldeias, para as outras cidades. E voltaram sem a pessoa de Jesus. E procuravam por todos os cantos, até que encontraram. Provavelmente, né, deve ter falado assim, menino, onde você estava? Nós procuramos. Jesus disse, não convinha que eu estivesse na casa do meu pai? Isso ele com 12 anos. Então ele cresceu, trabalhou, como aquele que o criou, né, que ficou como a figura de um pai, José, o carpinteiro, e assim também ele era conhecido. Ele não é o carpinteiro, filho de José? Assim ele era conhecido. Então João fala da sua encarnação, fala do momento em que ele esteve. Então Jesus, ele também morreu, foi até a cruz, mas ele ressuscitou no 3º dia, e nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos aguardando a sua volta, porque ele vai voltar. Jesus vai voltar para pegar a sua igreja, para vivermos eternamente com eles, irmãos. Então, João aqui, ele corta, por isso que eu disse que os seus escritos é muito mais do que uma epístola, é um tratado teológico. Ele faz então a apologética, a defesa da fé, e aquilo então corta o mal pela raiz da heresia gnóstica, que negava a divindade e também a humanidade de Cristo. João então, ele inicia, sem dizer quem é o autor, a quem estava escrevendo, sem saudações, mas indo direto ao foco. João está preocupado em apresentar Jesus. João, como Lutero disse, fitar os olhos em Cristo. João queria que a igreja colocasse os seus olhos em Jesus, olhar para Cristo. Conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Hernán Dias Lopes, né, o pastor aí renomado, conhecido, presbiteriano, ele escreveu, abre aspas, Cristo nos revela a mente e o coração de Deus. Ele é o meio de comunicação vivo entre Deus e os homens. Jesus é quem revela o Pai. Jesus é a exegese de Deus. Ele é Deus vestido de pele humana. Jesus é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Como prova isso, pastor? Vamos lá, rapidinho, no capítulo 5, o último capítulo que nós lemos todo também na semana passada, o versículo 20. Exatamente o que Hernán Dias Lopes disse está baseado nesse verso 20 do capítulo 5 aí da primeira carta, que diz assim, também sabemos que o Filho de Deus, ou seja, Jesus, é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e o quê? E a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus, o Deus pré-existente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os apóstolos diziam, e vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Ele se manifestou, a manifestação do verbo da vida, o versículo 2, diz assim, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai,
e nos foi manifestada. Terceiro ponto. Então nós já vimos a pré-existência. Ele é o ser criador. Ele é aquele que era, que é e há de ser. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós vimos a humanidade, onde então os apóstolos disseram, nós tocamos, nós vimos. João teve o privilégio também de vê-lo depois de ressurreto. Quando naquela sala trancada, Jesus então disse o que registrei aqui de Lucas, toquem em mim, vejam, não sou um espírito, tenho osso, tenho carne. João então pôde ali acompanhar quando Jesus foi assunto aos céus, e ali afirmando que a sua humanidade, que o Deus, o verbo encarnado, era o próprio Deus. E aqui ele fala da manifestação, terceiro ponto, a manifestação do verbo da vida. O verbo da vida, pré-existente, eterno, manifestou-se no tempo e na história. João é enfático em dizer que ele viu, que ele esteve com ele. Augusto Nicodemos, um outro pastor presbiteriano, de uma linha reformada, escreveu acerca dessa fala de João, do versículo 2, num comentário. Ele destaca que João emprega o plural nós, referindo-se a ele e aos demais apóstolos. Mesmo que essa epístola não foi escrita de forma conjunta com os outros apóstolos, até porque eles já estavam mortos. João era o único vivo, foi o último, como eu já disse, dos apóstolos que morreram. Mas tanto João quanto os apóstolos tiveram essa oportunidade de ver. Então, Augusto Nicodemos, ele emprega, melhor dizendo, que João emprega o plural nós, exatamente se referindo a ele e os apóstolos. Mas simplesmente, eles transmitiram aquilo que viram. Por isso a importância, quando Atos, nós vamos ver que Atos é a história da igreja. No Antigo Testamento, quando você pega lá o livro de Josué, de Ruth, o livro dos reis, de crônicas, você vai ver a história do povo de Israel, da nação de Israel. Aquele povo que se tornou uma grande nação através dos 12 filhos de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Então, os 12 filhos. Quem está vendo Gênesis aí, a série, você tem mais ou menos uma noção. Mas não veja o Gênesis sem ler a Bíblia. Leia a Bíblia, tá bom? Porque tem muita coisa que passa ali, até mesmo para ter um cenário, um enredo, uma encenação. Aí vai ter coisa ali que não está na Bíblia. Mas para se criar uma produção, diga-se de passagem, muito bem feita, muito bem produzida, requer algumas situações, mas nem tudo que está passando ali na série do Gênesis, na televisão, está na Bíblia. Então, algumas coisas eles para criar um enredo, até mesmo para falar da personalidade da pessoa. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver. Então, no Antigo Testamento tinha toda a história, mostrando a história da nação, do povo de Israel. Atos do Apóstolo fala da história da igreja, que continua sendo escrita através da minha vida e da sua vida. Depois da descida do Espírito Santo, do Pentecoste, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Não foram apenas o apóstolo que foram testemunha na Galileia, Jerusalém, Galileia, Judeia, os confins da terra. Eu e você hoje damos continuidade, estamos ainda escrevendo essa história da igreja do Senhor Jesus Cristo. E ali em Atos diz assim, como vivia a igreja? Eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era o quê? Era o ensinamento de Cristo. Aquilo que eles ouviram, viram, Eles tocaram, mas principalmente no que se diz de doutrina é o ensinamento que eles receberam de Cristo. Simplesmente, eles transmitiram da forma com que receberam. E aqui uma observação importante, a importância de ater aos ensinamentos bíblicos, a doutrina dos apóstolos, pois o testemunho, o ensino dos apóstolos de Cristo foram preservados por escrito. Está aqui na Bíblia, principalmente os 27 livros do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Toda a Bíblia é importante, os 66 do cânon sagrado,
mas do que se diz respeito à obra de Cristo, ao ensinamento de Cristo, à doutrina cristã, está aqui. Basta que você separe diariamente um tempo para estudar a palavra de Deus. Que bom que você está aqui. Hoje nós estamos falando daquele ser mais importante que viabilizou a nossa salvação. Hoje nós estamos dando ênfase a Jesus, o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, o bom pastor, a porta das ovelhas, a fonte da água da vida, a luz do mundo. Então João dá destaque a Jesus. Se você quer saber de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, leia a Bíblia, leia o Novo Testamento. E você vai então aprender aquilo que os apóstolos, você vai assim também perseverar na doutrina dos apóstolos. Por isso não há uma necessidade de uma nova revelação, de atualizar o Evangelho, de uma nova inspiração filosófica, de criar-se substâncias em meio para atrair a pessoas. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de vida. Amados, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O que nós precisamos falar, é o que eu vou entrar daqui a pouco, é proclamar, falar da verdade de Jesus. Essa é a base para afirmarmos que hoje não precisamos de nenhuma nova visão ou de revelação acerca de Jesus. Deus nos deixou a sua palavra escrita como a única fonte revestida de autoridade, de conhecimento de todas as coisas. E por Cristo ter se manifesto, Ele se revelou. Ele que veio e se revelou. Não havia outra maneira do homem buscar e encontrar. Ele se revelou. Ele se apresentou. E aqueles a quem Ele se apresenta, Ele permite ter uma comunhão. O terceiro aspecto aqui, por ter se manifestado, ou melhor, o quarto, porque nós já falamos do terceiro, a manifestação do verbo da vida. O quarto, por ter se manifesto, se revelado, também permitiu a comunhão com Ele. O verbo da vida é o Deus que se fez carne. Ele é o Deus presente, que tem cheiro de gente, que chorou como eu e você, na ocasião da morte de um amigo, do irmão de Maria e Marta, que era quem? Lázaro. Jesus, vendo aquele ambiente de tristeza das irmãs, diz a palavra que Jesus chorou. Então Jesus tinha cheiro de gente. Jesus chorou como gente. Jesus sentiu dor como gente. Então a sua humanidade, quando ele estava ali e foi cravado, o cravo nas suas mãos, a coroa de espinho, ele sentiu dor. Mesmo que ele se colocou como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca, mas ele sentiu dor. Ele sentiu às vezes o que eu e você, em alguma ocasião da vida sentimos, o desprezo, o abandono, ser rejeitado. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? A ira de Deus, que era para vir sobre a minha vida e a sua vida, sobre nós, se descarregou sobre ele. E por isso ele se sentiu abandonado, desamparado. Então Jesus tinha cheiro de gente, chorou como gente, sentiu dor como gente. Ele é o verbo que veio morrer por nós numa cruz. Eu chamo a tua atenção porque isso também tem a ver com relacionamento. Um relacionamento para ser vivido desde agora. Um outro estudioso da palavra de Deus, um americano, o Iber Debord, ele escreveu dizendo, a vida eterna não é apenas uma quantidade interminável de tempo no céu, mas um relacionamento estreito com Cristo, a partir de agora e para sempre. Eterno não é definição de quantidade, mas sim de conceito de qualidade. Por isso que a nossa vida eterna, aquele que crê em Cristo, e João, como eu disse, escreveu o Evangelho para que o descrente pudesse crer e ver que aquele que estava entre o povo, operando milagre, fazendo maravilha, era o Messias, o Filho de Deus. Mas a carta ele escreve para que os crentes tenham certeza da salvação,
Amados irmãos, com fundamento nas Escrituras, aqueles que estão em Cristo já começou a sua vida eterna com Ele. Então, a eternidade, esse comentário, né, de Verbe Dibor, é exatamente isso. Não se trata apenas de quantidade, de ficar calculando quanto que é a eternidade, quanto tempo vai durar, mas fala de qualidade. Então, aqui está falando de relacionamento. João, no versículo 3, ele vai dizer assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão com quem? Conosco. Aí ele diz, ora, a nossa comunhão é com quem? É com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, ao se revelar, Jesus também permitiu a ter comunhão com Ele. Isso tem a ver com a palavra koinonia. É a comunhão também da igreja. João, aqui nós lemos na semana passada e vamos tratar no decorrer da exposição dessa carta, que João vai falar, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Ele sequer tem Cristo no coração. Ele é bem enfático, duro na sua exposição quando nós chegarmos a esses detalhes, para mostrar a importância da comunhão. Veja aqui que João está falando, nós, para que vocês tenham, anunciamos a vocês para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com Jesus Cristo. Então assim também eles teriam a oportunidade de ter essa comunhão. A vida eterna para o cristão começa aqui e agora. Aqueles que estão em Cristo já são nova criatura. É lógico que esse corpo, essa carne, né, ela precisa de ser transformada. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Tessalonicenses. Nós teremos o nosso corpo transformado para poder entrar na glória. Mas quanto vida, nós já somos salvos. Nós já pertencemos a Ele. A vida eterna para quem se relaciona com Cristo começa aqui e agora. Ele se manifestou para que possamos ter comunhão, relacionamento com Ele, viver essa vida em Cristo. Quinto, aí ele disse aqui, ao dizer que nós anunciamos, ele está falando o quê? Da proclamação, da importância de anunciar. E amados irmãos, quando se experimenta Cristo, quando se tem um encontro com Cristo, quando você tem uma boa notícia, quando você recebe um presente, o que é que você faz? Você consegue se conter, ficar só para você? Quando você ganha lá um relógio de presente, isso daqui não está novo não. Você logo quer mostrar, aqui, ganhou presente, um relógio, um excelente presente, ganhei uma Bíblia, é uma palavra, mãe, pai, dê uma Bíblia de presente para o seu filho. Dê uma Bíblia de presente para o seu filho. De tanto investimento que você vai fazer, é importante para o seu estudo, para o seu crescimento profissional, que vai lhe dar condição dele obter lá na frente uma profissão, ganhar o seu dinheiro, ter o seu sustento. Mas não esqueça do principal presente, o livro mais importante de toda a história. Dê uma Bíblia para o seu filho, né? E quando se recebe um presente, a gente fica igual criança. Você quer compartilhar. Quando há alguma coisa nova, né? As mulheres aí que têm a oportunidade de sempre mexer no cabelo, olha o meu cabelo, né? A minha voz é a mesma, mas o meu cabelo, né? Eu jamais posso dizer isso. Aos 50 anos, careca. Viu, Marquinhos? Não tem mais jeito, né? Não, tem jeito, né? A pessoa faz implante, bota, mas nem minha esposa ia me aceitar com implante, não é verdade? Porque, abrindo parênteses aqui para descontrair, ela entendeu a frase, é dos carecas que elas gostam mais, né? Mas quando se recebe um presente, uma boa notícia, a gente não consegue se conter. A gente fala, a gente anuncia. João, o que ele viu, o que ele ouviu dos lábios de Jesus, ele não pôde guardar no seu coração. E por isso ele diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Querido, isso daqui é tremendo. Por quê? O evangelho, a boa notícia, ela não pode ser monopolizada
pegar só para si, ela deve ser proclamada. O que transformou a sua vida, o que tem dado sentido de vida para você, o que tem te feito feliz, alegrado o seu coração, te liberto das imundícies do pecado, de uma vida de escravidão. Anuncie, proclame, fale, conte as bênçãos, conte acerca de Jesus Cristo. Quando se experimenta essa vida que é real, a vida de Cristo, que, como eu disse, que já é eterna, porque já começamos a viver através de um relacionamento com Cristo, nós já começamos a vivê-la aqui na terra. Então você tem uma grande alegria em partilhar essa vida às outras pessoas. Não monopolize isso, não guarde só para você, partilhe, fale, aonde quer que você esteja. Por isso Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Anuncie, dê a boa notícia. O desejo de João é que os seus leitores desfrutem a mesma alegria, a mesma unção, a mesma bênção que ele, apóstolo, experimentou. Como eu disse, João, por fazer parte de um ciclo mais íntimo, que eram os três, João, Tiago e Pedro, ele viu o Cristo transfigurado. Então ele pôde ter uma noção do que é o Cristo glorificado. Então aquilo que ele viu, ele então também mantinha o desejo, gostaria que todos pudessem ver, e eu e você vamos ver quando chegarmos no céu, o Cristo glorificado. Isso que está presente no coração dele. Nós falamos muito de Pedro, mas sabe quem apresentou Pedro a Jesus? Ou Jesus a Pedro? Foi o seu irmão André. André foi lá, encontrou-se com Cristo e levou o seu irmão Pedro até Jesus. Natanael, né, foi até Cristo por intermédio de Filipe, um outro apóstolo. Filipe estava com Natanael, encontrou Natanael e levou aquele. Olha, dizem que ele é o Messias, o enviado de Deus. Se você encontrou esse bom presente do Evangelho, o Cristo da salvação, não retenha, passe essa boa notícia. Anuncia aos seus, anuncia a tua casa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Falar de Jesus é como um homem faminto, que encontrou pão com fartura, e ele chama mais famintos para comer desse pão. Jesus é o pão da vida, o que alimenta a nossa alma, e alegra o nosso coração, e nos dá paz. Proclame, promova, anuncie o Evangelho. Então a proclamação, ela promove de imediato essa comunhão com Cristo, que já dá início aqui, é uma prévia do que será a vida eterna. No céu é lógico que vai ser diferente, né? Vai ser diferente. Mas por último, além a revelação, a proclamação, além de promover a comunhão com Cristo, por último, ela promove a grande alegria. Proclamar a Cristo, nós estamos promovendo comunhão com o Pai, com o Filho e com os outros, mas também nós estamos proclamando a alegria. A religião cristã, a religião evangélica é a religião da alegria, não da tristeza. Mesmo que às vezes eu e você também choramos. Ora, Jesus chorou, é bom a gente lembrar sobre isso. Mesmo que às vezes eu e você sentimos dores, Jesus também sentiu, e a dor dele foi muito pior do que a minha, do que a sua. Mesmo que às vezes a gente se decepciona, e mesmo dentro de um círculo familiar, ou até mesmo da igreja, alguém pode te desapontar, te trair, negar. Jesus foi traído, vendido por algumas moedas de prata. Jesus foi negado pelo seu próprio discípulo, até por Pedro, que fazia parte desse vínculo mais próximo. Pedro também o negou. Então, as experiências tristes e negativas que nós passamos aqui, não significa que ser cristão, que ser crente, que a vida cristã, ela é só tristeza. Não, ela é
alegria. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos lá em João 15, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, da importância de estar preso, ligado em Cristo, na parábola da videira verdadeira, João 15, 16, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O versículo 4, então, aqui, nessa primeira parte da nossa exposição, João conclui, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Então João fala, não só a vossa, mas a nossa, porque agora nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Nós somos a igreja, nós somos os filhos de Deus, nós somos, aqueles que foram arrebatados para viver uma vida eterna com Ele. Então eu escrevo para vocês essas coisas. Então, muito mais do que estar ali numa expressão formativa, para dar a eles apenas conhecimento, está prevenindo, olha, você não precisa se deixar levar por esses falsos ensinamentos, vocês podem combatê-los, de que forma? Sabendo quem é a verdade, Jesus é a verdade. O verbo se fez carne, habitou entre nós, o Deus pré-existente se manifestou, veio em pele humana, ele tinha cheiro, ele chorou, ele sentiu dor, ele se manifestou, ele que se revelou, não foste vós que escolheste, ele que escolhestes a vós, ele se revelou a vós, para que vós tenhais comunhão com ele, e essa comunhão que se inicia aqui, ela dá continuidade no céu, e é alegria eterna para todos nós. É uma alegria que continua. A comunhão é a raiz da alegria. A alegria é o fruto da comunhão. A comunhão é a resposta de Cristo para a solidão da vida. A alegria é a sua resposta para o vazio da superficialidade da vida. Ele trouxe gozo ao nosso coração. Estavam os discípulos trancados à porta, temendo. O que poderia acontecer com eles? Eles pensavam, Jesus está lá morto, no túmulo, não tem mais o que fazer, e agora? Jesus então se apresenta até eles, e Jesus diz assim, não temais, diz a palavra de Deus que eles se alegraram, porque Jesus, ele traz alegria ao nosso coração, ele alegra a nossa vida, irmãos, alegria, como também disse Herbert Blenner, a alegria é um apanágio, é uma qualidade, é um atributo do cristianismo. O evangelho é a boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria do Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus, como Paulo escreveu a Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Amados, louvado seja o nome do Senhor. A alegria é uma das principais marcas da vida cristã. Mas eu chamo a tua atenção para algo. O nosso problema não é a busca da alegria, mas preste atenção nisso. Mas contentar-nos com uma alegria pequena demais, terrena demais, momentânea, passageira demais, que são as alegrias com as coisas daqui da terra. O ouro, a prata, as riquezas dessa vida são corroídas pelo ferrugem, são destruídas não apenas pelo ferrugem, mas também pelas traças. Por isso o Senhor disse, juntai tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói. Então o grande problema não é buscar alegria, mas é se contentar com as alegrias daqui. As alegrias daqui são passageiras. Às vezes muitos trocam. O jovem rico, ele amou mais a sua riqueza. Quando Jesus disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele amou mais o ter. Hoje nós vivemos um grande perigo no meio evangélico, porque as igrejas têm se enchido, porque as pessoas querem saber o que eu ganho, o que eu tenho, mas não é o ter dessa alegria eterna, o que eu ganho, como a minha casa própria, como o meu carro novo, se o meu bolso vai estar cheio, até porque eu nasci para ser cabeça e não cauda. Eu sou filho do rei, então eu não posso passar necessidade. Amados, às vezes quando eu e você passamos necessidade, Deus usa a pessoa, como hoje tem te usado na campanha do quilo, para nós abraçarmos um irmão e se cumprir o salmo, que ele disse,
que ele jamais viu um homem mendigar o pão. Como que se cumpre isso? Como jamais viu um justo, melhor dizendo, mendigar o pão? Quando um outro justo reconhece que o que ele tem, ele deve partilhar e dividir. Então, quando você abençoa na campanha do quilo e o irmão recebe lá a compra, você está fazendo com que se cumpra a profecia lá do Salmo. Que ele foi menino, agora ele era moço, mas jamais, até mesmo na sua velhice, ele viu o justo mendigar o pão, porque você vai ser usado para levar o pão até a outra pessoa. Ou, às vezes, alguém vai ser usado para levar o pão até você. Então, receba isso na sua vida, nessa noite. Não se contente com a alegria momentânea, com os prazeres da carne. Os prazeres daqui são passageiros e momentâneos, mas o que Cristo tem para nós é eterno. Dura toda a vida. Deus nos salvou para a maior de todas as alegrias, a alegria de glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. Paulo, em Romanos 8, versículo 18, disse, porque eu e você, como eu disse, se Jesus chorou e sentiu dor, ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Romanos 8, 18, Paulo escreveu dizendo, os sofrimentos de hoje não se comparam com a alegria do porvir. Amados irmãos, lá no céu não há pranto, lá no céu não há choro, lá no céu não há dor, mas lá no céu, o salmo que nós lemos, tem 2 versículos que o diácono Sebastião acabou não lendo. O versículo 10, que fala sobre o Cristo que não passaria pela corrupção, e o versículo 11, que é o que fecha o salmo, diz assim, tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. A obra que ele começou hoje levará a bom termo. A nossa comunhão hoje já é uma prévia do que nós receberemos na vida eterna. Lá não haverá choro, nem luto, nem tristeza. Só haverá alegria, porque na tua presença há delícias perpetuamente, plenitude de alegria. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Semana que vem, a gente prossegue, a gente continua. Mas, como diz um velho antigo hino, fite os seus olhos em Cristo. Contemplemos a obra de Deus. E o mundo jamais apagará a glória de Deus. Olhe para Jesus. João inicia a sua carta com o tema Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, se manifestou, para que eu e você tenhamos comunhão, uma comunhão que vai durar a vida eterna com Ele, onde haverá plenitude de alegria. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu te agradeço, Senhor, pela condição de estar aqui transmitindo. Mas, Senhor, eu sei das minhas limitadas palavras. E tenho plena consciência que o que eu proclamo, só o Teu Espírito é capaz de fazer com que cada irmão tenha entendimento, compreensão. E essa palavra sirva como edificação da vida de cada um deles. Portanto, muito obrigado por essa oportunidade e que Teu Espírito fale melhor a cada coração, a cada vida. E que, ó Deus, assim como João escreveu a carta, para que a igreja tivesse certeza da sua salvação, cada um daqueles que aqui se encontram, que tem confessado a sua fé em Cristo. Porque, ó Deus, a Tua palavra diz, aquele que creu, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Os que estão aqui, que são filhos, os que me ouvem através da rede social, do Facebook, do YouTube, ao ter a sua fé em Cristo, também já tem a convicção e a certeza que como filhos de Deus, nós temos a salvação eterna, garantida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a fé, salvo pela graça, pela fé.
Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, estamos apenas iniciando aqui, né, a nossa exposição do Evangelho de João. Mas semana que vem temos mais. Que bom que você veio. Valorize o estudar, né, e o conhecer com mais detalhes a palavra do Senhor. Logo mais, se você puder e vir ao culto, não vai ser a mesma mensagem, como às vezes eu faço no dia de Santa Ceia, ou quando um assunto requer uma necessidade maior, eu prego a mesma mensagem de manhã e à noite, mas à noite será uma outra pregação. Se eu estiver me sentindo bem, né, fisicamente, estarei falando sobre o perigo de pensar que estar de pé, né, que você está de pé, o perigo de pensar que você está de pé. Isso logo mais. Mas se eu não pregar, o diácono Ronaldo vai pregar com a mesma graça, com a mesma unção de Deus, e você será abençoado. O tempo que tivermos a oportunidade de estar na presença do Senhor, na casa de Deus, esteja. Porque tudo isso daqui é uma prévia do que vamos viver eternamente com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Pois, então vamos orar. Amado e poderoso Deus, nós oramos, porque a tua palavra diz que por muita eficácia tem a oração do justo. Nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. E por isso, em teu nome, nós oramos. E mencionamos aqui pessoas. Agradecemos pelo livramento. Livramento com Agnes, com Guilherme. Agradecemos pelo aniversário da netinha, por se tratar de vida, de mais um ano de vida, de uma criança, que remete, Senhor Deus, energia, força, crescimento. Que bom, que bênção. Nos alegramos com a vovó que se alegra, mas também nos identificamos com os que choram, com os que sentem, com aqueles que precisam de uma intervenção divina. A vida do tio Paulo, junto lá com a tia Nelma em Santos, a vida do nosso bispo Primaz, a sua saúde, a saúde da sua esposa Marta, que também está debilitada, a saúde do irmão Francisco, que ainda não se descobriu que bactéria é essa. Senhor, seja com teu servo. A vida, Senhor Deus, da irmã Sônia, esposa do irmão Francisco, que diante dos acontecimentos, a sua fragilidade tem levado a uma depressão maior. Senhor Deus, ajuda. Eu lembro de Aline também, que tem passado por esse processo, para que aquela casa, para que seu esposo, Nanato, estejam juntos. Lembro do irmão Gerson, ó Deus, um homem tão alegre, que mesmo diante da fala do médico, de ser desenganado, de dizer que os seus dias estão contados, ele não tem perdido a sua alegria, porque a sua alegria está em Cristo. A alegria de quem está em Cristo é eterna. Mas, ó Deus, nós oramos para que não haja dor, para que não haja sofrimento. Livra, Senhor Deus, e que se cumpra a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus. Seja com o Felipe, seja com a Elaine, seja com esse casal, seja com Sofia, seja com essa casa. Opera maravilhas nessa casa, Jesus. Restaura, salva, ó Espírito Santo. Talvez outros irmãos que nós não sabemos, ou aqueles que aqui se encontram e talvez estão passando, vieram aqui, mas estão sentindo dores. Vieram aqui, mas estão passando por problemas. Vieram aqui essa manhã, porque sabe, como disse o salmista no Salmo 84, um dia nos seus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Apesar dos sofrimentos, apesar das angústias, apesar das lutas, conseguiram, chegaram aqui, e que sua vinda aqui nesse lugar essa manhã, meu irmão, resulte em bênção de cura na sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A sua alma, o seu coração, os seus pensamentos, que Deus tome conta dos seus pensamentos, ao invés de pensamentos de morte, de mal, de derrota, que haja pensamentos de vida em abundância, que a glória de Deus venha até você e te preencha, e traga ao seu coração solitário a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus. Receba, Senhor Deus, esse culto,
de estudo da tua palavra, mas de adoração, de devoção, de entrega a ti. Receba, Senhor Deus, como adoração perfeita ao Senhor. E agora leva-nos em paz, debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos conduzindo até os nossos lares, abençoando esse restante de domingo. Ó Deus, aqueles que tiverem oportunidade, que estejam logo mais. Aqueles que não viram essa manhã, que venham logo mais. E sejam também abençoados pela tua palavra que será ministrada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, incomparável, que não há como medir a profundidade, a extensão e a consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.